Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e Andréa Verzenhassi, estamos aqui com vocês novamente com muito prazer para falarmos hoje de mais um tema sobre as nossas vidas, sobre as nossas energias, sobre a espiritualidade. Hoje falando sobre nossas energias do masculino, do feminino dentro de nós. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Andréa, como você está? Tudo bem? Olá, Daniel, eu estou muito bem. E é legal que já tem a dupla aqui, né, masculino e feminino, então nós temos pontos de vistas diferentes. E aí, quem sabe você tem mais alguma coisa para acrescentar, deixando as suas perguntas, seus comentários, serão todos muito bem-vindos. Então, antes de começar, que tal você se inscrever no nosso canal? Daniel Kaltenbach tem o Despertando Pessoas e a Andréa Verzenhassi tem o Andréa Bem Viver. Serão também todos muito bem-vindos nesses canais, com temas variados, mas sempre com profundidade. Daniel, vamos começar. Primeiro eu quero elucidar uma historinha que fica muito aqui na cabeça das pessoas. Quando há uma formação física do bebê, para que esse bebê nasça, ele recebe uma célula masculina e uma célula feminina. A união dessas duas células gera um ser. Mas nesse ponto é que nós já começamos a receber a energia masculina e feminina que nos move e direciona aqui na vida? Pois é, muito bem colocado, né, André? Porque nesse primeiro momento, né, já da nossa encarnação, né, da nossa criação física aqui, justamente essas duas energias já estão se encontrando. E sem dúvida, porque ao mesmo tempo em que nós temos essas, né, ou seja, o encontro aí do óvulo, dos espermatozoides, mas se unindo, nós já temos justamente duas energias, uma energia masculina e uma energia feminina, que começam a se unir. E se unem porque, né, para materializar as coisas, para a gente realizar as coisas nesta dimensão, e também no universo, como lei universal, o equilíbrio é sempre muito importante. Então, veja, a gente começa, né, a nossa vida, seja você homem, seja você mulher, tanto faz o sexo depois da criança, nós unimos essas duas energias já num primeiro, né, momento de equilíbrio, uma função de equilíbrio, e dentro deste equilíbrio que aí, através de geometria sagrada, através de todo o desenvolvimento, nós vamos começar a materializar o corpo humano, nós vamos, então, materializar a pessoa. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que é um ótimo, né, ponto para a gente deixar claro de que, sim, ali já começa as nossas energias e o trabalho com nossas energias masculina e feminina em nossas vidas. E qual é a importância de equilibrar essas duas energias? Porque quando a gente fala equilibrar, a gente já pensa em desequilíbrio. Então, se eu como uma figura feminina, sou mulher, aí eu tenho um excesso de energia masculina, você é um homem, tem um excesso de energia feminina, ou falta, né? O que causa isso na pessoa? Cada energia, cada energia nossa, bom, muitas coisas vão ser causadas em vários aspectos diferentes, tá? Então, estamos falando de fisiologia, biologia, psicologia, entra muitas coisas aí no meio. Então, vamos ter que fazer um resumo aqui e pegar algum aspecto disso para conversar. Mas, conforme nós temos essa energia dentro de nós, seja você um homem, seja você uma mulher, nós vamos atuar com as duas, nós vamos trabalhar no dia a dia com as duas, e nós vamos viver com essas duas energias dentro de nós. Né? Ou seja, tem algumas pessoas que acham que se homem só vai ter energia masculina, se é mulher só vai ter energia feminina, isso não existe, né? Nós temos ambas energias sempre dentro de nós. E cada energia, ela vai trabalhar na nossa vida com aspectos diferentes, né? Ou seja, então, elas vão nos ensinar coisas diferentes, elas vão nos levar a gente a agir de formas diferentes, às vezes até pensar de formas diferentes, às vezes se relacionar de formas diferentes. Então, tudo isso é influenciado pelo tipo de energia que está predominando naquele momento. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está com uma energia masculina muito forte, e você está falando de relacionamentos. Nesses relacionamentos, provavelmente você vai se colocar de uma maneira mais às vezes mais genérica, às vezes menos detalhista, às vezes você vai se colocar de uma maneira até mais agressiva, sem querer, mas vai se colocar de uma maneira mais agressiva, às vezes mais impositiva, porque você está deixando prevalecer aquela energia masculina. E aí as consequências nos relacionamentos
vão ser várias de acordo com aquilo, pode ser bom, pode ser ruim, né? Ou seja, dependendo daquilo que saia daí para frente. E a mesma coisa o feminino, às vezes você está com uma energia feminina exacerbada, às vezes você até é homem e tudo mais, e você vai começar nos relacionamentos, a se relacionar, e não estamos falando aqui, tá? Nesse momento, deixar isso bem claro, de sexualidade, tá? Vamos dizer, né? de ser homem, de ser mulher, de ser gay, de qualquer coisa. Não estamos falando disso. Podemos até falar, mas não estamos falando disso. Estamos falando das energias que estão em nós, masculina e feminina, em qualquer um, né? Em qualquer gênero, qualquer forma. Bom, então, quando essa pessoa com energia, vamos dizer, prevalecendo no feminino, vai se relacionar, qualquer tipo de relacionamento, ela vai começar, então, a se colocar de uma outra maneira. Ela vai colocar de uma maneira, às vezes, mais atenciosa, às vezes, porém, com menos foco, às vezes, com mais detalhista, e isso tudo vai influenciar na nossa vida. Então, o equilíbrio é importante, porque quando a gente equilibra essas duas energias dentro de nós, ainda que seja num dia um pouco mais, no outro dia um pouco menos, a gente começa a equilibrar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente cuida dos nossos familiares dentro de casa, dos nossos amigos, a forma como a gente encara o próprio trabalho, né, na rua. Tudo isso vai se influenciar, né, e tudo que a gente que a gente existe, de acordo com a energia que está prevalecendo. Nós temos as duas energias dentro de nós. E então aí entra a lei da polaridade, eu preciso equilibrar essas duas? Sem dúvida alguma, né? Ou seja, a lei da polaridade, né, quando a gente fala de gêneros, né, ou seja, dentro das leis universais e tudo mais, elas também se relacionam ao masculino e ao feminino. Então, as características masculinas e femininas, porque essas energias trazem essas características. E, justamente, as leis universais já nos ensinam a mesma coisa, de que a gente precisa atuar com as duas, experimentar as duas. Estamos escolhendo, de certa maneira, a todo momento da nossa vida com a qual que a gente quer conviver mais ou menos, e às vezes até varia, porque às vezes, numa certa circunstância da tua vida, você vai fazer prevalecer uma, numa outra circunstância, outra, num tipo de relacionamento uma, no outro tipo de relacionamento outra. Às vezes, com a idade da tua vida, você vai ter mais vamos dizer, uma energia mais masculina, e depois uma outra idade da vida, uma energia mais feminina. Então, tudo isso pode acontecer, mas é no equilíbrio que nós vamos alcançando a perfeição, que nós vamos, então, galgando a nossa expansão de consciência, experimentando, expandindo. Então, tudo isso tem muito a ver com as leis universais também. Entendi. Você estava falando e citou a questão da influência no relacionamento, no trabalho, no casamento, amigos, enfim. Quando a pessoa olha para si e ela percebe, vamos lá, a energia feminina é mais acolhedora, mais intuitiva, né? Mais mãezona, que cuida de tudo. E a masculina seria, então, aquela mais prática, que vê mais diretamente, que fala mais diretamente, que impulsiona a realização, seria isso? Sim, acho que você colocou muito bem, né, algumas características dessas energias, e muitas vezes as pessoas até acham assim, olha, isso aqui é curioso, né? Você fala, não, mas você é uma pessoa, vamos dizer, então você pega ali uma energia feminina mais acolhedora, por exemplo. E você fala assim, não, mas a mulher é mais acolhedora, a mãe é mais acolhedora. Não, na verdade, a energia feminina, justamente, que é mais acolhedora. E não necessariamente ela está num corpo feminino, na verdade ela vai estar, mas vai estar também num corpo masculino. Então, essas é exatamente o que você falou, são características que a energia traz. Porque a energia traz para nós certas frequências, certas vibrações que nos impulsionam a nos movimentarmos de certa maneira, a agir de certa maneira. É aquela questão que a gente sempre conversa aqui no canal sobre o ego, sobre as energias do ego. São energias terceiras que influenciam em nós e depois, com a influência que elas agem sobre nós vamos tomar decisões baseadas nela. Né? Ou seja, vamos até aceitar ou não aceitar, acatar mais fortemente ou acatar menos fortemente, e assim por diante, com base no que eu como consciência decidir, mas as energias, elas estão ao nosso redor, e são energias universais. Então, é justamente a energia feminina, né, uma das grandes características é essa,
é a questão de ser acolhedor, é a questão de ter uma atenção mais especial, muitas vezes, é a questão de, às vezes, no nosso dia a dia, né, a energia feminina vai fazer a gente, num trabalho, no profissional, vai fazer a gente conseguir pegar um projeto e fazer o projeto se desenvolver. Então, você desenvolve equipes, você desenvolve o projeto, você olha os detalhes, você faz tudo se interrelacionar de forma positiva para o crescimento, você consegue, né, fazer aquilo crescer, aquilo se desenvolver de uma forma positiva, que muitas vezes com a energia masculina nem sempre você vai conseguir da mesma maneira, tão organizado, tão certo, tão correto, dentro de um patamar. Agora, às vezes é o contrário, às vezes a energia masculina também é necessária num projeto, quando a gente vai falar de startups, quando a gente vai falar de ideias iniciais, quando a gente vai falar, às vezes, até de uma mudança de coisas no meio do caminho, que vai ter que quebrar tudo o que foi construído para recomeçar. Isso tudo são energias masculinas, mas que são necessárias também no negócio, muitas vezes. Então, dependendo do tipo de profissão que você tenha de atividade, às vezes você vai se utilizar mais de uma ou mais de outra, e às vezes um pouco de cada uma, percebe? Então, a gente está, na verdade, todo dia se utilizando de ambas, em maior ou menor grau, em vários aspectos da nossa vida. E essa é a riqueza, né? Ou seja, dessa questão das energias masculinas e femininas. Nós temos, então, a estrutura, que esta energia masculina nos traz uma estrutura, que você colocou um exemplo de profissão aí bem legal, e também a gente tem a criatividade, que daí nós vamos para o feminino. Mas aí isso me remete a pessoas, vidas, pessoas que desde pequena, por exemplo, não tiveram essa convivência de uma família mais estruturada, ou a mãe precisaram sair trabalhar super cedo, e tiveram responsabilidade com irmãos mais novos, enfim, uma série de responsabilidades. E aí, por exemplo, uma mulher, isso vai fazer dela uma pessoa mais prática, aquela organizada, aquela que traz a estrutura. Como faz para mudar isso depois no decorrer do caminho, quando pode relaxar, quando não precisa mais ser aquela estrutura, aquela segurança? Como faz para modificar, para equilibrar isso? Era uma ótima colocação, André, porque, primeiro, é capaz de ser mudar, você oscilar, sim. E ao longo da vida, muitas vezes a gente oscila, sim, né, de uma prevalência de energia positiva, masculina, uma prevalência de energia feminina, e a gente faz essa oscilação, é normal. E só que muitas vezes a pessoa fica tão presa ao que, né, aos traumas, àquilo que ela precisou fazer, às vezes, né, na vida, para conseguir ter sucesso, para conseguir viver mesmo, para conseguir se, principalmente na família, né, às vezes que não era bem estruturada, mas você veja só, por exemplo, ao mesmo tempo ela se utilizou de uma energia masculina, às vezes, para achar soluções práticas, às vezes, soluções práticas, não necessariamente criativas, mas soluções práticas de como lidar com a sua vida dentro daquela situação. Então, quer dizer, realmente de fechar um pouco do emocional, de ser extremamente prático, ou seja, de aproveitar oportunidades ali que apareçam e de dançar conforme a música, que é uma questão mais masculina. Mas, às vezes, ela teve que cuidar, como você falou, do irmão mais novo, dos irmãos mais novos, e teve que se preocupar com as pessoas, e fez ela desenvolver mais ainda, e mais precocemente, uma energia feminina. Então, percebe, mesmo essas situações, às vezes, desenvolvem energias diferentes dentro da mesma pessoa. E, às vezes, precocemente, ou às vezes, desequilibradamente, mais para um lado ou mais para o outro lado, dependendo da situação. Agora, conforme a vida vai andando, é uma coisa que faz parte da psicologia. Nós precisamos entender que a gente precisa estar sempre nos revendo, sempre nos autoanalisando. Por que eu estou tão focado nisso? Por que eu, né, ou às vezes eu não consigo focar, ou às vezes eu não consigo ter ideias, ou às vezes eu não consigo desenvolver amizades, desenvolver relacionamentos. Isso tudo pode ter a ver com essas energias que estão desequilibradas. Então eu tenho que primeiro entender o que está acontecendo comigo, para depois eu poder trabalhar no conserto, em arrumar, em transformar, em ajustar. Então, aí a gente volta à questão do autoconhecimento. Quando eu me autoconheço, eu percebo onde está o meu desequilíbrio, e aí eu posso sim voltar a trabalhar uma energia oposta para eu voltar a me equilibrar. Para a gente ir finalizando, esse assunto eu já percebi que é vasto, e até marquei uns tópicos aqui, que não sei se a gente vai conseguir bater esse papo hoje, mas práticas
pensei, as pessoas estão falando, eu estou desequilibrada, como é que eu faço essa mudança para equilíbrio? Eu estava pensando aqui o que um homem faria, que a mulher faz com mais frequência e maestria. Cozinhar. Acho que plantar, porque quando está cozinhando, está criando. A mulher é muito criativa neste ponto, né? E plantar, cuidar do jardim, né? Ver a paciência da semente brotar. E aceito outras sugestões, Daniel. E a mulher, como ela faz para equilibrar esse lado masculino, impulsivo, de praticidade, de vai e faz acontecer? Eu acredito que é o pedir ajuda, né? Eu sei trocar lâmpada, mas queimou, eu vou pedir para alguém fazer isso para mim, porque a mulher acaba se tornando muito independente quando ela está com essa energia masculina muito forte. Então, eu pensei em duas formas de equilíbrio. Você tem alguma sugestão? Não, excelente, muito bem colocado. É isso mesmo, ou seja, às vezes para as nossas atividades diárias, é a gente mudar o nosso cotidiano, a gente começar a ajustar, poxa, se você está com uma energia masculina muito forte, eu vou separar, vai cozinhar, cuida da sua família, dê mais atenção para os relacionamentos, né? Ou seja, tente, né, trazer mais amor para tudo que você faz na vida. Enfim, você vai trabalhando essa energia feminina, né? E se você está com excesso de energia feminina, às vezes você precisa de mais ação. Às vezes você precisa, também ou seja, de realmente ter iniciativa de enfrentar, de sair, de mudar aí é o contrário, você vai mudar o seu cotidiano, você vai arranjar coisas diferentes para fazer, aquilo que você nunca fez, que você nunca começou, que você sempre deixou parado, vai lá, começa aquele projeto novo, começa aquela ideia nova, faz uma coisa diferente, então essa atividade aí ao contrário, saindo do cotidiano, saindo ou seja, dessa, vamos dizer, do ninho, né, em geral, mas saindo da zona de conforto. E você vai acabar nisso também trabalhando a energia masculina em você. Enfim, são alguns exemplos que a gente deu, teria outros, né? Mas eu acho que aqui já dá para a gente dar uma ideia interessante aí de como equilibrar isso tudo. Bom, então acho que a gente pode encerrar por aqui e lembrando que sempre é a busca do equilíbrio, né? Autoconhecimento é tudo, porque daí a gente chega no equilíbrio. Daniel, gratidão pelo seu conhecimento, pelo seu tempo aqui com a gente, gratidão a todas as pessoas aqui presentes e as que vão assistir também depois. Gratidão. Eu te agradeço, André, agradeço a todos vocês presentes. Não se esqueçam de dar o seu like, de se inscrever nos canais. E a gente se vê na semana que vem com mais um programa Universo Maior. Um forte abraço e muita luz a todos vocês. Até já. Tchau, tchau.